Oi, tudo bem? Como está? Hoje é dia 8 de setembro de 2025, é uma segunda-feira, está chovendo tanto, tá gostoso de ficar em casa lendo, para quem tem a oportunidade de estar em casa lendo no dia de hoje. E eu acabei escolhendo dentre os livros que eu tenho disponíveis 3 obras e fui ler um pouquinho de cada uma. A primeira que eu li foi esta aqui, que eu ganhei de 3 amigos, da Eliane, da Gabi e do Roberto, que traz algumas poesias selecionadas de Fernando Pessoa. Li por um tempo, depois fui ler uma obra, que aqui está, eu já mostro até o final do vídeo que livro é esse, que acabou se tornando o vídeo que a gente vai assistir. E após o vídeo eu vou ler um pouquinho desse livro aqui, Orando em Família. Na verdade eu estou orando sozinho, rezando sozinho, mas ele é muito bom. Ele, em cada página, ele traz uma passagem bíblica e o autor se propõe a explicar aquela passagem, colocar num determinado contexto. É bem interessante. Eu tenho algumas pessoas que diriam: Paulo, jamais imaginei que tu gostasse desse tipo de leitura. Todo mundo é uma caixinha de surpresa. A gente pensa que conhece as pessoas, mas não as conhece. Na sua totalidade, jamais. E presumir alguma coisa sobre uma pessoa é um erro em que a gente acaba incorrendo, talvez com uma frequência irresponsável. A gente pode pensar a respeito disso. Mas hoje a gente vai falar justamente sobre a qualidade dos pensamentos. Pensamentos positivos, pensamentos negativos. É isso que eu me proponho, vir aqui conversar no dia de hoje. Eu estou aqui lendo a respeito de pensamento, padrões de pensamento. E, de acordo com a autora, a única coisa com que nós estamos sempre lidando, 100% do tempo, é com o nosso pensamento. E a autora afirma que até mesmo os pensamentos ruins voltados a nós acabam produzindo emoções negativas em relação a nós mesmos. Por exemplo, neste mundo de tanta cobrança por aparência e por parecer ser uma pessoa de sucesso, a gente muitas vezes pode se pegar questionando nossa forma corporal, nossas condições financeiras, o padrão de vida que a gente tem. Muitas vezes podemos estar insatisfeitos com o nosso cotidiano, porque não nos parece justo não poder fazer tantas coisas que desejamos. Mas aí eu tive uma conversa hoje pela manhã com uma amiga minha. Essa conversa se deu através do WhatsApp, a gente trocava mensagens, e ela me fez lembrar de um tempo em que as pessoas se visitavam. Tem gente que diz: que horror receber visita em casa. Pois bem, acredite, houve um tempo em que isso era muito comum, acontecia demais. Eu lembro quando criança, morando com minha avó e minha tia, que era comum chegar uma visita que trazia um bolo ou trazia um doce, algo assim, para a hora do café. Então, na hora do café, aquele bolo ficava sobre a mesa, ou aquele doce. A minha avó colocava mais alguma coisa que ela havia feito, servia o café, e ali todos se serviam. Claro que era um tempo em que os adultos se serviam primeiro, as crianças aguardavam a sua vez, inclusive as crianças aguardavam para ser convidadas para sentar à mesa. Isso era um privilégio que a família dava para a criança. No mundo que as crianças muitas vezes ditam o que a família toda vai comer,
Estamos falando de uma realidade bastante diferente quando mencionamos isso que acontecia no passado. E conversando com essa minha amiga, eu fiquei pensando, eu acho que isso faz muita falta. Eu acho que faz muita falta essa interação carinhosa entre as pessoas, de se visitar, sabe, de trocar bons momentos em um lugar que acolha a todos de uma maneira assim amorosa, aconchegante mesmo, sabe, como um abraço. É totalmente diferente de marcar um café num shopping, no meio de todo aquele barulho, num lugar que está ali só para te servir e quando tu termina de comer, por favor, vai embora porque tem outros clientes para chegar. Raros são os lugares que não nos fazem sentir dessa maneira, né? Que delícia seria voltarmos a receber as pessoas em nossas casas. Claro que os tempos são outros, a gente fica preocupado com como a casa vai estar, será que está tudo arrumado, será que eu tenho uma louça bonita, uma toalha? Gente, por favor. Claro que essa preocupação existia antigamente, mas era num outro nível. Eu lembro que a preocupação era apenas de servir bem, na minha família pelo menos era assim. Depois, quando a gente pôde ter um pouquinho mais de condições, tinha inclusive a famosa louça da visita e a louça do dia a dia, né? E isso refletia bem o que eu falava com a minha amiga, se recebia visitas. Portanto, tinha a louça das visitas, a toalha das visitas, tinha todo um protocolo, né? Do que usar, do que servir para as visitas. Não sei, hoje se questiona tanto, tem que usar o que é das visitas, ok, tudo bem, as pessoas, cada um pensa de uma maneira. Mas eu acabei fugindo do assunto que era a questão do pensamento. E o pensamento é isso, pensamento produz emoções. Basta a gente perceber que quando a gente pensa em algo, em um fato que nos marcou de uma forma muito triste, por exemplo, a perda de alguém muito querido, se a gente fica muito tempo neste pensamento, a gente passa a viver de alguma forma, a reviver a emoção daquele momento. E ficamos tristes. Do contrário, quando a gente pensa em algo bom, num momento assim que foi para nós, foi um momento assim de celebração, de comemoração, relembrar este momento e ficar por um certo tempo relembrando, também mexe com as nossas emoções e nos faz outra vez experimentar um pouco da felicidade, da alegria, da emoção daquele momento bom. E assim acontece quando nós, por exemplo, nos olhamos no espelho e a gente pensa, poxa, meu cabelo podia estar melhor, né? Eu poderia ter penteado melhor para esse vídeo. Nossa, podia ter feito a barba. Tô muito gordo, minha roupa não tá boa. Se a gente começa a focar nessas coisas, eu tô usando o vídeo aqui só como um exemplo, mas se a gente começa a focar muito nisso, estou gordo, não me visto bem, todo mundo se veste melhor do que eu. E se a gente acredita realmente que está gordo, que está feio, que está deselegante, a gente passa a viver sob a égide desse pensamento negativo. E o que era uma crença começa a moldar as nossas emoções. Era um pensamento que se tornou uma crença que mexeu com as nossas emoções. E aí nós temos o quê? Uma pessoa com os ombros caídos, curvada para frente, descabelada, se achando inadequada e pensando que todos à sua volta, e principalmente no feed do seu Instagram, do seu Facebook, todos parecem mais felizes, mais realizados, bonitos, magros, elegantes. Eu lembro que eu tinha uma colega
Agora ela está aposentada, faz muito tempo que não nos vemos. Eu tinha uma colega que ela tinha uma postura de coitada. Era a postura dela, de coitada. Ela estava sempre com a mesma roupa, usava sempre esse tipo de roupa que eu estou usando aqui, que tem um nome bonito, né? Corta-vento. E o dela era sempre um conjunto da mesma cor, era um padrão. Ou ela usava esse azul escuro ou preto, nunca mudava a cor. E tinha aquela postura. E muitas vezes eu escutava pessoas, na ausência dessa colega, dizendo coisas como: coitada da fulana, eu tenho pena da fulana, o que será que aconteceu com a fulana? Eram frases que se ouvia. A fulana não tinha nada de coitada. A fulana tinha um padrão de vida financeiro melhor do que a maioria das pessoas ao redor. A fulana havia conquistado muitas coisas que outros ainda estavam apenas planejando. Porém, a fulana tinha, sim, um padrão de pensamento de coitadismo, de vitimismo. Tudo só acontecia para os outros, ela era uma desgraçada, para ela nada acontecia de certo, o melhor sempre era para os outros. E isso não é a minha imaginação, não é conclusão minha. Eu a ouvi repetir essas frases inúmeras vezes. E de tanto ela fazer tais afirmações a seu respeito, inclusive questionando a sua aparência física, questionando a sua beleza, que ela dizia não ter nenhuma, e do contrário, ela realmente era uma mulher muito bonita. Só que essa beleza foi se extinguindo por detrás desse coitadismo, dessa falta de cuidado consigo mesma, sabe? A gente, enquanto as outras colegas cuidavam para arrumar o cabelo, passavam maquiagem, um perfume, vinham com diferentes roupas todos os dias. E aqui, com certeza, alguns que me ouvissem dizendo isso fora desse canal, ou aqui mesmo diriam: nossa, está objetificando a mulher. Por favor, não é nada disso. Tá? A maquiagem, as roupas, os diferentes penteados estão aí não para objetificar a mulher, estão aí para a mulher mostrar o quanto ela se gosta, o quanto ela se curte, que ela curte ficar ainda mais bela do que ela é, através desses artifícios, brincos, batom, pulseiras, colares, por favor. Então eu dizia, enquanto as outras colegas usavam de todos esses recursos, não para parecer mais bonitas, não era o caso, não precisavam, mas para mostrar o quanto elas estavam bem e curtindo aquele dia, aquele momento, e vibrando com quem eram, com a profissão que escolheram, essa outra colega ficava lá: eu sou uma desgraçada, eu sou uma coitada, todo mundo é mais bonito do que eu. Resultado: o pensamento gerou emoções, e essas emoções ligadas a esses pensamentos moldaram uma realidade. A última vez que eu vi essa colega, e já faz muito tempo, eu a vi num shopping. Ela estava procurando presente para alguém da família e estava com o mesmo ar cabisbaixo, a mesma roupinha escura, mesmo cabelo desgrenhado, sem uma pinturinha no rosto, sem um batonzinho, brinco, nada. Apenas uma alma triste, passando pelo corredor do shopping. Agora, esse assunto do batom, da maquiagem, da roupa triste, como essa que eu estou usando, me fez lembrar de uma outra colega num outro local de trabalho que não se encaixava nesse padrão. Ela não estava tentando ser diferente. Ela apenas era de uma autenticidade tal que, isso é suposição minha, eu nunca ouvi dizer isso. Ela era de uma autenticidade tal que ela não recorria a nenhum subterfúgio criado para deixar a mulher supostamente mais bonita. E creia-me, ela era igualmente bela, bonita, com ou sem maquiagem.
mas ela fez a opção de, no dia a dia, desapegar-se dessas coisas. E sabe que uma vez eu ouvi de outras mulheres alguns comentários bastante ofensivos a respeito dela, coisas assim que deveriam ficar só no nível do pensamento, não deveriam sair daqui e virem para cá. Lembro de uma colega que uma vez, referindo-se a ela, disse que gostaria de sequestrá-la. Olha como tudo é agressivo. Gostaria de sequestrá-la um dia, colocá-la no carro à força, essas são as palavras, e levá-la num salão de beleza para pintar os cabelos, depois levar num shopping para colocar uma roupa e fazer maquiagem. Eu ficava ouvindo aquilo, enquanto outras riam e concordavam, ficavam balançando a cabeça. Eu lembro que eu ficava num sofazinho assim que tinha na sala dos professores. Eu ficava olhando, ouvindo aquilo e pensando: que coisa agressiva, que coisa horrível de se dizer de alguém. Terrível. E essa colega que não se maquiava, não pintou cabelo, não se preocupava com a roupa que ela ia vestir. Ela ia vestida adequada para o trabalho. Essa colega era de uma vivacidade, de uma responsabilidade. Ela mobilizava alunos, mobilizava colegas, tinha assim uma eloquência, sabe, no falar, inteligente, culta, e não dava a menor importância para todas essas outras coisas que eu citei aqui, brinco, maquiagem e tudo. Eu adoro pessoas que transgridem dessa maneira normas que são impostas, queiramos ou não, elas são impostas. Eu adoro gente assim, admiro mesmo. Se eu pudesse encontrá-la, eu acho que diria isso para ela: eu te admiro, minha colega, te admiro porque tu és uma pessoa que furaste todas as bolhas, e fazendo isso com a tua atitude, tu te mostraste grande em tudo que tu te propuseste a fazer. Parabéns. Bem, para encerrar, eu gostaria de dizer que eu acredito nisso, que quando a gente realmente ama, quando a gente realmente se ama, quando a gente se aceita, se valoriza, se coloca num patamar justo para nós mesmos, nem mais nem menos do que as demais pessoas, quando a gente demonstra autoestima, quando a gente demonstra que está feliz com quem a gente é, tudo parece funcionar. Você já notou isso? Como as engrenagens da vida parecem funcionar perfeitamente quando a gente tem essa postura? E o contrário também é verdade. O coitadismo dessa colega fazia com que tudo na sua vida parecesse emperrado. As conquistas materiais que ela obtinha não traziam felicidade. Não traziam, era perceptível isso. Enquanto que para as pessoas que têm essa postura de gratidão, de alegria mesmo, elas parecem estar felizes com tudo. Das coisas mais simples às mais sofisticadas, elas se sentem gratas. Se sentem gratas, aceitam de bom grado e as coisas frutificam. Eu estou falando por experiência própria e estou falando pela experiência de outros que eu já vi agindo da mesma maneira, tendo essa postura proativa: as coisas vão dar certo, vamos lá, hoje não deu, mas eu vou tentar de outra maneira. Pessoas que agem dessa maneira, eu percebo, a vida funciona. Claro, não significa, a gente não está falando aqui de pense positivo, haja de forma proativa e nada de ruim acontecerá. Não, isso é um mundo ilusório, um mundo do País das Maravilhas da Alice, não é disso que estamos falando. O que a gente está falando é de ter uma postura, uma compostura positiva diante da vida, aceitando que quase que diariamente nós teremos desafios, mas aceitando os desafios a gente vai saber o quê? Que tem força, que tem condições, que tem ferramentas para lidar com eles, que nós vamos superá-los. E inclusive por vezes a gente chega a dizer: estou pronto para o próximo. Tem gente que vai dizer que está errado, não fala isso, que atrai.
faz a menor diferença. Desafios virão, falando ou não falando. A diferença que faz é tu dizer, eu estou pronto, eu tenho as ferramentas para enfrentá-los. Eu acredito nisso. Então, esse é o vídeo que eu gostaria de publicar no dia de hoje, para, de alguma forma, te comunicar, te dizer, te convidar a pensar positivo, pensando que você é bom, pensando que você é boa, merecedora, merecedor de coisas boas da vida. Mentaliza isso, acredita nisso. Faz por onde. Comece a se aceitar. Se você já se aceita, se você já se ama, ótimo. E compartilha esse seu sentimento com outras pessoas. Compartilha, encorajando outras pessoas a pensarem também de forma positiva a respeito de si mesmos. Dê aquilo que você tem de bom para os outros. Então é isso, o vídeo de hoje termina por aqui. Uma segunda-feira, um dia que eu não costumo gravar nada. Sentei aqui para pensar um pouquinho a respeito do pensamento e da qualidade dos pensamentos, né? E que autora é essa que eu citei lá no início? Que livro foi esse que eu estava lendo? Gente, livro, filme, música, tudo tem uma corrente muito preconceituosa a respeito de alguns, né? Eu mesmo tenho, não diria, não sei se é preconceito, pode ser, a palavra não importa, em relação a alguns estilos musicais, alguns tipos de filme. Com relação à literatura, acho que não. Mas tem um tipo de literatura que não adianta. Ela não é bem vista, que é a autoajuda. A autoajuda ela não é uma literatura saudada, não importa quanto venda. Não. As editoras amam a autoajuda, porque elas enriquecem publicando a autoajuda. Mas esse livro eu ganhei em 2003 de um amigo meu, muito querido, que está comigo desde muito antes de 2003. Seguimos juntos em nossa amizade, uma amizade muito bonita que temos eu, ele e mais outras pessoas. E ele me deu esse livro numa época em que eu estava buscando outros entendimentos a respeito da vida. E ele me sugeriu ler Você Pode Curar a Sua Vida, com a Louise Hay. Eu lembro que quando ele me deu esse livro eu fiquei grato pelo presente, mas pensando, um livro de autoajuda para mim, não gosto desse tipo de literatura, sem nunca ter lido nada de autoajuda. E quando eu li esse livro eu me encantei, achei muito bonito, porque o livro trazia coisas assim bem práticas para o dia a dia. O livro, a autora apontava uma questão e trazia a solução, sugerida por ela, claro, para aquele problema. E hoje, olhando aqui os livros que eu tenho ao meu lado, essa lombada me chamou a atenção, pelas cores, pelo título, que eu abri para ler, e abri justamente no capítulo que falava sobre as qualidades, sobre a qualidade dos pensamentos. E aí resolvi trazer aqui para o vídeo, baseado então nesse livro da Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida. Gostemos ou não desse estilo de literatura, e não é meu estilo favorito, mas é inquestionável o que ela diz. Você pode curar a sua vida, com certeza. E também pode estragá-la, prejudicá-la, travá-la. A gente escolhe. Beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.